Olá, meu quinto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos começar a nossa aula de história de hoje? Vamos? E aí, tá cuidando bem desse caderno? Não tá deixando rasgar, amassar, tá fazendo aquela letra linda que só você faz? Ah, olha lá, hein? Meus amores, amo vocês. Vamos começar a nossa história, a nossa aula de história? Vamos? Muito bem, abrindo então na página 156, estávamos estudando a escrita, né? Olha que bacana, da escrita à criação das leis, página 156. Vamos lá, meus amores? Posso começar? Bom, as leis foram criadas, gente, para que haja um convívio harmônico entre todos nós. Vamos imaginar o trânsito, né, os carros, sem regras. Vamos imaginar? Sem farol. Não, vamos imaginar sem regras. Não tem nenhuma placa de pare. O que ia acontecer? Isso mesmo, né? Ia ser um caos, uma desordem, uma bagunça. Todo mundo ia achar que tinha o direito de ir primeiro, ia ter muita batida, muito acidente, mortes, não é verdade? E para que servem as regras? Para organizar o convívio, né, entre as pessoas. Então, regras na escola são necessárias, até a regra dentro de casa, mamãe e papai colocam algumas regras, né, para o convívio. Então, as regras são importantes. Agora, imagine entre nós, né, a sociedade toda precisa haver regras, e as regras nós chamamos de leis. Tudo bem? Então, e como que eram as leis? Então, meus amores, hoje muitos países são democráticos, democracia, né? Então, o povo, tudo pelo povo e para o povo. Mas as leis antigamente, certo? Elas eram feitas pelos reis. Imagina, né? Eles faziam as leis de acordo com os interesses deles ou de uma pequena minoria. Bom a gente estudar a história para a gente entender isso, não é verdade? Bom, a primeira aí, o primeiro conjunto de leis foi feito, que a gente tem o registro na história, o Código de Hammurabi, um rei chamado Hammurabi. Olha só, ele deu o nome ao Código de Leis de Código de Hammurabi, o nome dele mesmo, né? Para você ver como já tinha os interesses também dele aí. Ele era um rei da Babilônia, certo? Olha a Babilônia aí. Muito bem. Esse código aí, ele era. Eu vou falar algumas coisinhas dele para vocês verem, ó. Se um homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Se um homem furar o olho de um homem livre, ser-lhe-á furado um olho. Ou seja, furou o olho de uma pessoa, vão furar o seu olho. Matou uma pessoa a facadas, morre a facadas. Matou uma pessoa, sei lá, a pedrada, morre a pedrada. Essa lei, esse código de Hammurabi ficou conhecido como olho por olho e dente por dente. Olha que interessante, se um arquiteto construir para um outro uma casa e não a fizer bastante sólida, se a casa cair matando o dono, esse arquiteto é passível de morte. Matou, né? Morre. Se for o filho do dono da casa quem morrer, o filho do arquiteto será também morto. Olha, né? A mesma coisa, morreu o filho, morre o filho do arquiteto também. Que interessante isso, né? Ficou bem conhecido como olho por olho, dente por dente. Leis bem rigorosas para manter o controle, né? O rei fez isso para manter o controle do povo. E a Grécia Antiga, nós já vimos em um videozinho que foi aí que começou, né, a palavra, o termo democracia. O que aconteceu? Os plebeus, o povo, eles se revoltaram contra os patrícios. Quem eram os patrícios? Os grandes donos de terras, ricos. Eles ameaçaram ir embora da cidade, não iam trabalhar mais. Aí os patrícios recuaram, porque eles precisavam do povo. O rico sempre precisa do pobre. O rico que eu estou falando aqui, imagina uma pessoa com muito, 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 muito dinheiro, tá bom? Precisa dos empregados, não é verdade? Bom, a palavra democracia, poder exercido pelo povo, surgiu em Atenas. A gente está estudando Atenas, né? Isso é interessante, coloquei uma foto aqui para vocês relembrarem. Bom, hoje a democracia é definida como um governo do povo,
pelo povo e para o povo. Que bonito, né? Será que isso acontece mesmo? Precisamos sempre refletir, não é verdade? A Nina falando aqui, ó, democracia. Este também é o assunto do nosso próximo texto. Procure nos textos, lá no exercício 1, página 159. Meus amores, parem, pause o vídeo, né? Pausem o vídeo quando for necessário. Sempre que for necessário, pause o vídeo. Procure nos textos e assinale uma frase que nos conte de que forma antigamente os governantes administravam seus povos. Os reis, vocês se recordam que eles eram tidos como deuses, semideuses, eles faziam as leis de acordo com a vontade e interesse deles ou de uma minoria que os cercavam. Eles não estavam muito preocupados com os direitos, né, do povo, não, né? Transcreva abaixo a frase que você encontrou. Transcrever é copiar, tá bom? Os povos antigos tinham governantes considerados deuses. Tem esse trechinho, meus amores, lá na página 156. Ó, você vai fazer, então, essa cópia. Os povos antigos tinham governantes considerados deuses. Muitos eram líderes religiosos e também representantes da sociedade. Eles passaram a controlar o poder e, assim, administravam seu povo seguindo leis orais criadas por eles mesmos, baseadas nos costumes, assegurando direitos apenas para uma minoria privilegiada dos muito, muito ricos tinham, né, os seus direitos assegurados. Qual foi o primeiro código de lei escrito e qual o significado de olho por olho e dente por dente? Gente, o primeiro código foi o Código de Hammurabi, o rei Hammurabi, né? O significado de olho por olho, dente por dente, tudo que a pessoa fazia de dano à outra era feito ela também. Ela prejudicava o filho de uma pessoa, o filho dela também ia ser prejudicado. Olha que interessante, né? Bem dura, né? O Código de Hammurabi, essas leis. Bom, onde apareceu pela primeira vez a palavra democracia? Essa perguntinha é bem fácil, não é? Onde? Ah, muito bem, sabia que você ia acertar. A palavra surgiu na Grécia Antiga e significava governo do povo, ou seja, governar para a maioria, não para a minoria, para a maioria, certo? Um governo, ele tem que governar para todos, para a grande maioria, não por causa de um interesse de um ou de uma minoria, certo? Para você, as regras e as leis são importantes para a vida em comunidade? Agora pensa aí em tudo que eu falei e dê a sua resposta. Combinado? Olha essa foto na questão 5, gente. Olha esse cinema, né? Após um filme, né? Uma sessão de um filme infantil, crianças até, né? A maioria. Olha quanta sujeira no chão, né? Puxa vida. Na sua opinião, o que a imagem representa e de que forma ela se relaciona ao tema que estamos estudando, convívio em sociedade? Você sabe o que é conviver em sociedade? É respeitar o próximo também, né? Por exemplo, na escola, não pode quebrar carteira, não pode riscar carteira, é de todo mundo. O banheiro é de todo mundo na escola. Sabe outra coisa que é de todo mundo? O orelhão na rua, não pode estragar, todo mundo pode usar. Às vezes, uma emergência, a pessoa precisa de um orelhão e está quebrado, alguém quebrou. Não pode, né, gente? Nós precisamos pensar nas pessoas, não apenas na gente, nas pessoas. Quer ver um exemplo que eu vejo? Às vezes é muito comum, as pessoas quebram as pequenas regras, né? Não pode parar com o carro na faixa de pedestre. Faixa de pedestre é para o pedestre passar. Agora, digamos que a faixa está ali bem na porta de uma padaria e você para o carro lá um pouquinho, é só um pouquinho. Não pode. Tem pessoas de idade, idosas, crianças que precisam passar. A gente não pode pensar na gente. Para mim, ia ser muito cômodo deixar o carro na porta da padaria, mas eu ia pensar só em mim, não nas pessoas. Esse é um problema que a gente precisa começar a resolver no nosso país. Parar de pensar em si próprio e pensar nas pessoas. Quantos pontos de ônibus, né, quebrados, às vezes a prefeitura coloca banco, as pessoas quebram tudo, tudo errado, não é verdade? Pensa nisso. Voltando aqui, ó, na sua opinião, o que a imagem representa e de que forma ela se relaciona ao tema que a gente está estudando, né? Saber viver
junto. Em sociedade é saber viver junto, um ajudando o outro, né? Um respeitando o outro. Bom, as leis, lá na página 161, tá bom? As leis existem para organizar uma sociedade. Lembra que eu falei do trânsito, um caos sem regra? O que poderia ser feito para que os cidadãos que frequentam lugares públicos, como no exemplo citado que é o cinema, ou até numa escola, os orelhões, uma praça, né, com brinquedos, com bancos, o que poderia, né, ser feito para que os cidadãos que frequentam esses lugares respeitassem os espaços, mantendo-os limpos, hein? O que poderia, qual que é a sua ideia? Você vai representar aqui, pode ser frase com desenho, pode ser um desenho, né? O que poderia ser feito para que os cidadãos que frequentam esses lugares públicos respeitassem esses lugares? É, a gente precisa aprender essa lição. Vamos ajudar aqui um pouco? Pensa aí e coloca aí, tá bom? Olha só na página 162, leia a manchete. Após manifestações, prefeita volta atrás e revoga decreto que determinava novo valor da passagem de ônibus, ou seja, a prefeita aumentou a passagem e o que aconteceu? O povo se manifestou. Aí ela voltou atrás. Será que isso tem alguma semelhança nessa manchete com os plebeus e os patrícios lá da Grécia Antiga? Então, os plebeus, que era o povo, ameaçaram sair da cidade, que não iam mais ficar lá. O que os patrícios, que eram os ricos, fizeram? Voltaram atrás. O que a prefeita fez? Voltou atrás, porque a força do povo, né? O povo unido. Interessante isso, né? O povo, quando ele reivindica, os governantes precisam parar se eles estão fazendo alguma coisa errada, certo? Então, qual a semelhança? Os plebeus manifestaram que não trabalhariam mais e os patrícios voltaram atrás. Na manchete aí, o povo fez manifestações contra o preço da passagem e a prefeita também teve que voltar atrás. O povo tem uma força muito grande, né? Só que o povo tem que ficar atento, não pode ser alienado, deixar as coisas acontecerem, né? O povo precisa sempre estar atento em seus governantes. Quem são os nossos governantes? Os políticos, né, que assumem prefeituras, vereadores, governadores, deputados estaduais, federais, presidente. Não é só o presidente da República, tá bom? Senadores. Podemos dizer que na situação relatada nessa manchete, a democracia está presente nos dois casos. Força do povo, tudo para o povo, para o povo? Sim, né, gente? Porque numa democracia, os governantes tomam decisões ou deveriam tomar de acordo com os interesses da sociedade. Quem é a sociedade? O povo. O Brasil é uma democracia, o povo tem força, sim, viu, meus amores? Também somos uma democracia e os nossos políticos representam a gente através do nosso voto. Por isso que é importante conhecer melhor e bem o candidato para não votar errado, né? Bom, olha só, falando em voto, né? Democracia, antigamente, lá na Grécia mesmo, só os homens votavam, demorou para as mulheres votarem, até no Brasil também. Hoje, né, nós votamos, as mulheres votam, os homens votam, e todos, o voto é obrigatório no Brasil para todos acima de 18 anos, com 18 anos e acima de 18 até 70 anos, que saibam ler e escrever. Essas pessoas, elas são obrigadas a votar, certo? Depois tem aí os de 16, 17 anos e acima de 70 anos, essas pessoas podem votar, mas elas não são obrigadas a votar, certo? Bem, meus amores, é muito importante a gente pensar direitinho no nosso voto, porque o político, ele precisa representar o povo. Isso aqui no Brasil, isso também em muitas democracias pelo mundo. Olha que interessante a Europa, alguns países da Europa, o prefeito, o governador, eles andam de transporte público. Eles usam o que o povo usa. Nossos políticos estão fazendo isso, será? Será que eles usam os transportes públicos para conhecer os problemas reais que existem? Hein? A gente tem que pensar em tudo isso, refletir. Hoje a aula é para a gente pensar e refletir.
tá bom? Meus amores, em uma democracia, os cidadãos elegem seus representantes. As leis determinam o que é ou não, né, permitido fazer e devem ser seguidas por todas as pessoas. Nós temos direitos, mas também temos os nossos deveres. Meus amores, no Brasil, a forma de governo adotada é a república presidencialista, temos presidente. E o regime é democrático, é a democracia, ou seja, tudo pelo povo e para o povo. Temos que refletir sobre isso também, né? Bom, em 1789, o povo começa a pedir voz, né? O povo começa a se organizar. Em 1789, teve na França a Revolução Francesa, que acabou com o controle soberano de reis, né? Os reis mandavam em tudo, eles faziam as leis e, claro, sempre pensando neles ou em uma minoria privilegiada. Olha que bonita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O primeiro artigo, ó, os homens nascem e permanecem livres e iguais perante a lei. Então, o homem precisa, né, ó, permanecer igual perante a lei, ricos ou pobres. Não é porque é rico que não vai, enfim, sofrer as consequências da lei. Em 1948, a ONU, que é a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, desculpa, ONU, Organização das Nações Unidas, assinou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Olha que bacana, ela seguiu essa linha da Revolução Francesa. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, não podemos ser escravizados, né? São dotados de razão e consciência e devem agir com espírito de fraternidade em relação uns aos outros, fraternidade, né? Muito bem. Vocês sabiam, gente, que essa declaração inspirou a constituição de muitos países, inclusive a nossa, é do Brasil. Gente, a nossa Constituição, ela é dedicada inteiramente aos direitos humanos. Só que tem uma coisa, né? Será que a gente está respeitando tudo que está aí? A gente está cobrando dos políticos para que eles façam tudo que está na nossa Constituição? Constituição é um livrinho cheio de leis, só que essas leis são soberanas. Essas leis, ó, é o que está escrito aqui, são as principais leis do país, tá bom? A Constituição é a principal, superior hierarquicamente a todas, a municipal, a estadual, a nossa Constituição, tá bom? É um livro que reúne todas as regras e preceitos fundamentais estabelecidos pela soberania do povo para servir de base à organização política, garantindo assim direitos e deveres a cada um de nós, tá bom? A cada um de seus habitantes. Gente, na Constituição, olha, vou mostrar uns trechinhos para vocês, ó. A República, aqui nossa Constituição, a lei maior do nosso país, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, ou seja, né, todos os estados, constituem Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Isso está na nossa Constituição. Será que todos os nossos irmãos brasileiros, eles têm dignidade? Eles estão tendo boas escolas públicas, 95% dos brasileiros estão em escolas públicas. E a saúde, hein? Os hospitais públicos e a segurança? Será que a gente está tendo dignidade? Quantas comunidades, né, pessoas, enfim, que vivem precariamente, sem água encanada, sem luz? Gente, a lei está muito bonita, só que se a gente não exigir e não cobrar, a lei fica apenas no papel. Olha o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Meus amores, olha aqui, todo mundo é igual, rico e pobre. Se o pobre comete algum crime, tem que ser julgado e cumprir a pena. A mesma coisa para o rico. O rico com muito, muito, muito dinheiro também precisa cumprir a pena. Então,
A lei precisa ser igual para todos. Bom, olha o artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, às crianças, né, os nossos brasileirinhos, e a assistência aos desamparados, os mais idosos, aqueles que precisam de ajuda. Tudo isso está na nossa Constituição. A nossa Constituição, ela, como eu falei aqui, né, é dedicada inteiramente aos direitos humanos. Meus amores, olha que interessante aqui, põe a data, diálogo com o texto. Sabendo que em uma democracia os cidadãos escolhem seus governantes e que o Brasil é um país democrático, interprete as imagens abaixo e registre suas ideias nos quadros. Olha que imagem bonita, né? O que a gente está vendo aí? A bandeira. A bandeira representa o Brasil, né? O Brasil em nossas mãos. Bonito isso, né? Cada um tem que fazer a sua parte, ser um brasileiro, né? Que respeite as leis, a ordem, um bom cidadão. O Brasil está nas nossas mãos. Bonito, né? Pode escrever aí. Pode escrever até mais, né? Olha essa também, que bacana, democracia. O que está mostrando essa imagem? Que eles estão construindo, né? E também estão pintando, ou seja, juntos construindo a democracia e zelando por ela, cuidando dela. Não é só construir e abandoná-la, né? Ou seja, nós temos uma Constituição, só que está aí a Constituição, a gente tem que zelar por ela, cuidar para que tudo que esteja lá seja de fato cumprido por nossos representantes. Bem bacana esse também, né? Meus amores, a Constituição é um documento com 250 artigos e há mais de 30 anos é o símbolo da democracia no Brasil. Qual é a sua principal finalidade ou quais são suas principais finalidades? Aí você pode escrever o que você acha até aqui. Eu vou te dar um exemplo, tá? Que a principal finalidade da Constituição é garantir os direitos sociais de todos nós e individuais, né? De cada um de nós, a liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade, a justiça. Nosso país é um país maravilhoso, só que a gente precisa cuidar dessa parte social, não é verdade? O Brasil precisa de ajuda e, como a gente viu na imagem, o Brasil está em nossas mãos. Meus amores, a lição de casa 2, um texto de Cícero escrevendo para Roma, né? Ele deu um conselho para os candidatos. E esse conselho, infelizmente, é um conselho que muitos políticos brasileiros usam. Eles leram isso e gostaram. São, assim, maus conselhos. Olha só, por que são maus conselhos? Porque ele deveria dar um conselho assim: você quer representar o povo? Seja honesto, veja a dor do povo, veja a necessidade do povo, tenha um bom coração. Os conselhos dele não foram esses. É importante vocês conhecerem, porque muitos, não todos, né, gente? Mas muitos políticos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, seguem esses conselhos que são ruins. Quer ver? Para ganhar o favor popular, que é o voto, o candidato deve conhecer os eleitores por seu nome, elogiá-los e bajulá-los. Sabe o que é bajular? Fazer elogio falso, ser falso. Ser generoso, fazer propaganda e levantar-lhes a esperança de um emprego no governo. Então, você quer o voto, ele fala, né? Você tem que fazer com que o povo tenha esperança. A generosidade é um tema amplo. Ofereça banquetes, ou seja, compre as pessoas, né? E providencie que seus amigos façam o mesmo, procurando atingir os eleitores, comprá-los, né? Tudo muito errado. Quanto à sua imagem, espalhe que você fala bem, que os jovens se amontoam à sua volta, que você é muito querido. Você já viu, em épocas de eleição no Brasil, o político pega a criança no colo, beija a criança no colo, fica no meio de jovens, da população. Ele está fazendo isso daqui, ó, que o Cícero falou, esses maus conselhos, porque ele está sendo, às vezes, falso, né? Eu vou falar às vezes, né? Mas muitos aí estão sendo falsos, só para garantir o voto. É bom a gente entender isso, não é verdade? Bom,
Aí fala aqui, ó, continuando, está falando de Roma, né? Ó, até Roma, ó, e que veio gente do campo e de cidades do interior até Roma, explicitamente para apoiar a sua campanha. Faça com que os eleitores falem e pensem que você os conhece bem, que você é generoso e aberto. Faça com que eles pensem que você é generoso. Errado, você deveria ser generoso. Eles iriam ver as suas ações. É porque a maioria dos nossos representantes, gente, na hora da eleição tá lá beijando criança, depois, ó, não anda de transporte público, o povo nem vê mais. Então, seguindo, político representante que faz isso, ó, tá seguindo esses maus conselhos aqui. Bom, não parou por aqui, olha. É, que mesmo, olha só aqui, ó, que mesmo antes do amanhecer sua casa está cheia de amigos. Nossa, você gosta das pessoas, você cuida, né? Que faz promessa, que as cumpre, né? Que as cumpriu. Sua campanha, na medida do possível, deve levantar contra seus adversários suspeitas negativas, apropriadas às suas personalidades, envolvendo crimes, vícios, corrupção, além de dar o conselho para o político a que ser o candidato, né, ser falso, para enganar o povo, ainda fala para atacar os adversários. Nossa, bem ruinzinho isso. E se a gente parar para pensar, tem muito político que segue essa cartilha aqui, né? Muito triste. Leia isso de novo, presta bastante atenção para responder então as perguntinhas. Isso é bem antigo, hein? Cícero falando, tá bom? Bem antigo. Bom, faça então a leitura novamente e responda as questões. Bom, amanhã, que é quarta-feira, nós temos a primeira parte da avaliação do nosso livro, A Fantástica Fábrica de Chocolates. Lembrando, tá? Que nós teremos a avaliação do livro quarta, quinta e sexta-feira, lá no questionário de frequência, tá bom? Meus amores, nossa aula foi para a gente refletir um pouquinho, né? Temos um país maravilhoso, um povo maravilhoso, vamos juntos, né? Nós todos juntos construir um Brasil cada vez melhor, fazendo a nossa parte. Combinado? Fiquem com Deus, um super beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!